esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor nosso Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, por esse tempo tão especial, precioso, de comunhão, de louvor, de adoração. Obrigado, Pai, por ter separado esse dia para que nós pudéssemos estar aqui juntos, a engrandecer o Teu nome, a encontrar os nossos irmãos, a ter com eles comunhão, abraço sincero, paz. E obrigado neste momento, Pai, pela possibilidade que temos de ler a Tua palavra e de compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, fale conosco. E fale conosco, Senhor, na medida da Tua vontade, não do que quero dizer ou do que queremos ouvir, mas que o Senhor nos instrua, nos ensine e em tudo quanto for necessário, nos mude. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A fórmula da felicidade, disse que quero compartilhar convosco e é verdade. Mas o que é felicidade? Uma das formas de definição do que é felicidade, parte dos dicionários assim o diz, que é o correspondente a um sentimento de bem-estar. Mas isso ainda parece, ou é, bastante subjetivo. E é claro que a felicidade para uns pode não ser a felicidade para os outros. A felicidade, portanto, é individual, mas é também coletiva. Como nós pensamos, por exemplo, quando um torcedor de um time está feliz, o outro não está. E vice-versa. A felicidade, então, portanto, ela é subjetiva nesse sentido. Mas o fato é que o ser humano, como diz o famoso jargão, vive em busca da felicidade. A felicidade, ou melhor, o que pode parecer a felicidade, está, infelizmente, intimamente ligado ao referencial de possuir algo. Os bens materiais, em grosso modo, tomaram um lugar, então, de destaque quando nós falamos em felicidade. Ser feliz é ter coisas que gosta, é adquirir, é poder tocar em sonhos. Vivemos um período em que nós, ao que me parece, para sermos felizes, e aqui felizes está entre aspas, precisamos, além de ter, demonstrar o que temos. É proibido ser triste. Introspecção, bucolismo, são características que a cada dia se tornam mais proibidas na nossa sociedade, mal vistas. Nas redes sociais, por exemplo, nós vemos isso de uma forma muito mais latente, mais evidente. Os nossos amigos ou aqueles que estão ali pendurados nas nossas redes sociais se esmeram para estampar em nossas telas o dia todo, em nossos ecrãs, atos desta pseudo-felicidade, ou seja, demonstrar coisas para dizer que está feliz. E nós também o fazemos. E tudo se torna, portanto, como um lindo cenário, no que, repita-se, é proibido ser triste.
E se a felicidade, então, está intimamente ligada a possuir, da mesma forma se mostra a partir do lugar onde nós estamos. O bom lugar se mostra, o lugar mais feio deixa para lá. Quando nós estamos mais bem vestidos, ou ali fizemos uma boa produção, nós mostramos. Quando nós estamos numa boa viagem, quando as coisas vão mal, nós não gostamos de mostrar muito. Não é muito bom. Denota uma infelicidade. Passamos, então, numa forma generalizada, naturalmente, a sermos como atores em um cenário de pura felicidade, onde tudo é belo e bom, ou pelo menos o que se mostra. E nos tornamos, de certa forma, escravos desta felicidade. E aquilo que se tratava, a priori, de um bem-estar, não é esse conceito mais simples de felicidade, aquilo que se tornava um bem-estar, ou seja, um estado nosso, que nos faz bem, passa a ser o nosso Senhor. Ficamos escravos de estar bem, ou pelo menos de demonstrar que estamos bem. Porque, de alguma maneira, a sociedade diz que nós devemos isso. Um exemplo, se nós dizemos a alguém que começamos a frequentar um local que seja novo, podem até nos perguntar quais são as vantagens que nós extraímos disso. Pode até ser uma igreja, casa de um parente. Quais são? O que nos leva ali? O que podemos ter? Notem aqui. O que podemos ter, obter, a partir dessa nova posição? Se nós dissermos que estamos a ajudar alguém, podemos tranquilamente ouvir perguntas, não às vezes diretas, mas quais são as vantagens que nós obtemos com relação a isso? Estamos a participar de uma instituição que seja, quais são as vantagens? Ou seja, o que pode se ter a partir disso, a partir dessa prática? Tem que ter algo em troca. E o resultado é que muitas pessoas passam a se vestir para que os outros saibam que ela está bem. Passam a comprar para que os outros saibam que as coisas estão bem. Os momentos, muitas vezes, são compartilhados para que os outros possam ver o nosso sucesso. Apenas exemplos, naturalmente. E por quê? Por que mostrar aquilo que não se é? Por que adquirir uma persona supostamente feliz? Tudo isso realmente nos faz felizes? É necessário para que sejamos felizes? Isso é a felicidade? É ter coisas? É mostrar coisas que se tem? Como diz o sábio em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Talvez, a princípio, nós não saibamos exatamente o que nos faz felizes, mas devemos, pelo menos, ter convicção daquilo que não nos faz felizes, daquilo que não é felicidade. Vivemos um tempo em que buscamos coisas sem sentido, sem razão, e uma vida inteira a buscá-las simplesmente para tê-las, crendo que isso nos acrescentará algo que nos fará feliz. E eu me lembro aqui de uma frase já citada nesta igreja, que os irmãos me perdoem, que é de Dalai Lama, que muito sabiamente diz: o que mais surpreende é o homem, pois perde a sua saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive a pensar ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. E em virtude dessa escravidão social, nós vivemos a correr atrás daquilo que imaginamos ser a felicidade, o que inclusive nos causa enormes dissabores, crises de ansiedade, estresse, depressão, cobranças impossíveis, entre outros.
E o que Jesus nos ensina sobre isso? Jesus estava aqui a ensinar inúmeras coisas àqueles que os davam ouvido. Alguns não davam, mas os que o davam ouvido eram muitos. Ele está a ensinar princípios éticos, princípios morais, as corretas formas de interpretar a lei, principalmente os conceitos de amor e de justiça. E então Jesus continua a ensinar sobre o que realmente deve ser observado para se ter uma vida frutífera e de acordo com a vontade do Pai. E a falar já naquele tempo, que não tinha traços consumistas como os nossos, como o tempo em que vivemos, sobre as providências e sobre o cuidado do Pai para com a humanidade e, consequentemente, um viver sem ansiedade, sem essa escravidão da necessidade de buscar para ser feliz. E é nesse sentido que eu digo que ele nos dá a fórmula da felicidade. E para entendermos algumas coisas dessa fórmula da felicidade de Jesus, eu faço algumas perguntas a partir desse texto. Quais são as prioridades? E é interessante aqui, irmãos e irmãs, que Jesus, ele cuidadosamente, ele vai ensinar os seus ouvintes a não se preocuparem sequer com as suas próprias vidas. Notem-se, não estamos aqui a falar de não se preocupar com as coisas. É muito antes disso e muito mais importante do que isso. Jesus está a dizer para não se preocupar nem com as próprias vidas. E é claro que nós sempre damos um jeito de acomodar as palavras dos textos bíblicos, numa forma que mais nos interessa. Mas o fato é que Jesus, na verdade, ele é muito radical nesse sentido. E ele afirma que a vida é mais importante do que até a comida, do que até o corpo e do que até a roupa. Jesus está a dizer, então, com isso, como na oração do Pai Nosso, que ele também nos ensina sobre o pão nosso de cada dia, de hoje, como nós temos o maná no deserto, que não foi diferente para com o povo de Deus, mas Jesus está a nos ensinar que, diante de todas as preocupações, diante de tudo que se busca para ser feliz, o mais importante é a vida. E a vida deve, ou deveria, ser o fato de estarmos vivos, o fato de termos vida, deveria ser o mais importante e isso nos causar a verdadeira felicidade. E não aquilo que nós almejamos para nós, até a comida. Não estamos aqui a falar de coisas frívolas, não estamos aqui a falar de coisas que não são importantes. Estamos aqui a falar de comida, estamos aqui a falar de roupa. E nem isso é para se buscar mais. Porque nós nos desacostumamos ao sentimento de bem-estar quando nós estamos desprovidos de algo. Em outras palavras, nós nos desacostumamos a nos sentir bem quando nós não temos algo. Aquilo que nos falta nos faz infelizes. E pode ser a coisa mais simples ou banal possível, mas pelo fato de nós não termos e nós queríamos muito ter, nós ficamos e nos sentimos infelizes. Nós estamos bem se temos um bem, a rigor. E na maioria das vezes, os bens tomam o lugar das nossas prioridades e nós sequer lembramos de nós mesmos em nossa essência. Acabamos muitas vezes por querer os bens para nos sentirmos supostamente felizes, queremos estar inseridos no nosso contexto, sorrir com a mesma felicidade cenográfica que os nossos amigos que nós vemos, ou que pessoas famosas, ou que alguém que queiramos parecer. Mas, afinal, não é a vida que come, ela não é mais importante do que a comida que ela come? O corpo não é mais importante do que as roupas que vestem o corpo? Percebam, irmãos, por isso que eu digo aqui que as palavras de Jesus são muito radicais. É um bem que precisamos querer, é um bem bom de se ter, a comida? É. Mas do que vale a comida se não tem corpo para comê-la? Do que vale a roupa se não tem corpo para vesti-la? Mas pior do que isso é a ansiedade daquilo que é vão,
Aqui nós estamos a falar de comida, de roupa, coisas necessárias. E pelo aquilo que é vão. Jesus está a tratar de questões necessárias, afirmando que nem com estas devemos nos preocupar. Nem as necessárias, nem a comida, nem a vestimenta. E aquilo que é vão, então? E ele ainda diz que aquilo que é necessário, o necessário, não o que é vão, o necessário, quem se preocupa com isso são os pagãos. A comida e a vestimenta, quem se preocupa com isso são os pagãos. E vós, homens de pequena fé? Afinal, Salomão, com toda a sua glória, chegou a se vestir como os pássaros, como os lírios do campo. Envidar os nossos esforços para buscar algo que não precisamos e que, na maioria das vezes, fazemos ou buscamos para parecermos, de certa forma, melhor, porque, de suposto, isso nos fará felizes. Uma segunda pergunta, além das prioridades, é em quem ou no que nós devemos confiar. E aqui nós temos uma árdua tarefa com uma resposta muito simples e que, infelizmente, na sua prática é pouco praticável ou pouco praticada. Em quem ou no que devemos confiar? A resposta é simples. Devemos confiar e devemos descansar em Deus. O problema é termos essa atitude. Além de termos que vencer um mundo de status, que nos mede por aquilo que nós temos no bolso, pelo título que nós possuímos, pelos lugares que nós frequentamos, temos que perceber ainda que tudo isso é grande vaidade, é desnecessário, e submeter essa nossa ansiedade ao Senhor. Eu reitero aqui que Jesus está a ser mais radical. Ele está a propor que nós não nos preocupemos com as coisas necessárias da vida. Necessárias. Como a comida e como a roupa. E é tão radical que ele diz que quem se preocupa com o necessário são os pagãos. Eles que se preocupam com essas coisas. E ainda acrescenta: por um acaso não entendem que Deus sabe do que precisam? O bem não decorre dos nossos esforços, mas advém da misericórdia e do cuidado de Deus para conosco. E quem não tem a Deus, então pode se preocupar com essas coisas. Mas os seus filhos são ensinados, são exortados a nele descansar. Até, principalmente, com aquilo que é necessário. E com o que é vão? Ora, se os lírios do campo, sem fazer qualquer esforço, resplandecem em beleza hoje, e amanhã são lançados ao fogo. E o que dizer com relação aos filhos de Deus? Seriam, por acaso, desamparados pelo Pai? Cabe, então, irmãos, andarmos ansiosos. Cabe nos esgotarmos física e emocionalmente na busca de coisas que nós sequer precisamos para nos inserirmos, tantas vezes, num ambiente social devastador e selvagem. E uma última pergunta: o que devemos buscar para sermos realmente felizes? São perguntas engraçadas, não é? Porque todas elas nós sabemos a resposta de pronto. Mas aqui, mais uma vez aqui, temos uma resposta simples para uma árdua tarefa. Árdua no sentido de desacostumarmos-nos a tanto. Devemos buscar a Deus, buscar o seu reino, e não devemos nos preocupar com aquilo que vamos comer ou vestir. Irmãos, pensem nisso. Não devemos nos preocupar com aquilo que vamos comer ou vestir. Não estamos aqui a dizer, a nos preocuparmos com a viagem que queremos fazer, com o bem novo que nós queremos, com a roupa bonita que nós queremos comprar.
Estamos aqui a dizer que não devemos, Jesus, aliás, nos disse, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que vamos comer amanhã. Homens de pequena fé. Mais uma vez, volto a dizer, temos uma resposta direta, simples, que todos já sabemos, mas de uma tarefa tão árdua, porque nós nos desacostumamos a confiar integralmente em Deus. E nós passamos a confiar, a nos arvorar naquilo que nós podemos produzir para termos um pouco mais de fôlego, um pouco mais de descanso no nosso ordenado, na nossa posição. Confiamos muito mais em nós. Sejamos francos. Embora todos nós saibamos e respondemos que nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. E na nossa prática, nós confiamos muito mais naquilo que nós mesmos produzimos. E enterramos as nossas vidas naquilo que produzimos. E isso me faz lembrar de algo, de um texto escrito por Jean de Lery, um texto muito conhecido. Jean de Lery foi um pastor calvinista que foi para o Brasil numa expedição, quando tentou se criar a França Antártica, que isso gerou a famosa Confissão de Fé da Guanabara, um texto do século XVI, do início do século XVI. Quando ele então retorna para a França, ele escreve um livro chamado Viagem à Terra do Brasil. Vale a pena a leitura, é muito interessante. E ele registra nesse livro uma conversa que ele teve com um índio tupinambá. Algum dos irmãos já deve ter lido esse texto, e é um texto que é muito interessante, no qual ele diz assim: um velho tupinambá conversa com um colono francês. Os tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã. O arabutã é o pau-brasil. E o velho perguntou-lhe: por que vinde vós outros, maírs e perôs? Maírs são os franceses e os perôs são os portugueses. Por que vindes vós, na língua tupinambá? Por que vindes vós outros, maírs e perôs, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? E o francês respondeu que tinha e muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimavam, como ele supunha, mas dela extraíam tinta para tingir, tal qual o faziam os índios com os seus cordões de algodão e com as suas plumas. E o velho retrucou imediatamente: e porventura precisais de muito? Sim, respondeu-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que o francês dissera: mas esse homem tão rico que me falas não morre? Sim, disse o colono, morre como todos os outros. Mas os selvagens, grandes discursadores, e costumam ir em qualquer assunto até o fim, e por isso perguntou-lhe de novo: e quando morrem, para quem ficam o que deixam? Para os seus filhos, se os tem, disse o francês, e na falta destes, para os irmãos ou parentes próximos. Na verdade, continuou o velho selvagem, que como vereis não era nenhum tolo, agora vejo que vós outros, maírs, são grandes loucos. Pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos
sem maiores cuidados. O ensino de um índio tupinambá a um colono francês, que nos ensina muito o que Jesus nos ensina nesse texto. Nós não podemos confundir, irmãos, felicidade com vaidade. E aqui nem para dizer de felicidade verdadeira, porque é felicidade ou é mentira. Os esforços do ser humano para atingir a felicidade são inúteis. Os nossos esforços nesse sentido só nos levam à vaidade, a alcançar coisas vãs e fúteis que nos fazem viver em um cenário feliz e que nos esgotam e que nunca vão nos satisfazer, porque não é isso que nos enriquece, não é isso que satisfaz o homem. Porque possuímos algo e demonstramos isso aos demais, encaixando-se, ou como criticaria o apóstolo Paulo, amoldando-se ao contexto mundano. Jesus nos ensina que a felicidade não está no ato de possuir, sobretudo coisas vãs. Nos ensina a confiar no Pai, descansar no Pai, e até com relação às coisas que são extremamente necessárias, como a comida e a roupa. Ainda que necessárias, elas não podem ser consideradas maiores do que a própria vida que Ele mesmo nos deu. E um Deus que tudo nos supre. A partir dessas perguntas que faço, eu sugiro hoje a nós uma reavaliação das nossas prioridades. Sugiro a mim uma reavaliação das nossas prioridades. Uma revisão de nós em identificarmos no que ou em quem estamos a confiar como prioridade. É no meu trabalho? É naquilo que eu produzo para me sustentar? E, finalmente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que realmente nos faz felizes será nos acrescentados. Afinal, basta cada dia o seu próprio mal. Que Deus nos ajude nessa empreita e nos abençoe.